Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Hoje o Conexão Tarobá recebe uma figura muito querida e conhecida de todos nós, dentro e fora das telas. Um comunicador de origem simples, que conquistou o coração do público com trabalho, com fé e uma vontade enorme de fazer o bem. De catador de algodão a apresentador de TV e agora deputado estadual, a história dele é daquelas que inspiram. Osiel Luiz de Souza, o nosso Batatinha, está aqui para contar como foi essa trajetória de superação, coragem e propósito. Boa noite, Batatinha. Boa noite. Boa noite, deputado. Boa noite, Boa noite, Osiel. Boa noite. Eu me sinto à vontade quando me chamam Você tá em casa, de né? Batatinha, né? Você está em casa. Não estou nem acostumado com a sigla deputado. Sim. Mas boa noite, muito obrigado Seja pelo bem-vindo. convite. Acho que nem mereço estar aqui no seu espaço. Há muito tempo já merecia. O seu espaço é muito seleto, mas eu agradeço pelo convite. E estamos aqui à disposição para a gente bater um papo, conversar um Isso pouquinho, aí. falar um pouco aqui da nossa vida, da nossa luta aí, Caio. Isso aí. Agora, para começo de conversa, uma pergunta que não tem como deixar de ser feita para você. De onde veio esse apelido tão marcante, né? Como surgiu o Batatinha na sua vida? Então, o Batatinha, na verdade, ele vem lá do desenho, né? Lembra daquele desenho antigo que tinha lá um manda-chuva? Sim, sim. E dentre os personagens Sim. tinha lá um Batatinha. E dali um colega radialista começou a me chamar de Batatinha. Porque você era meio parecido Meu com o baixinho, meu fortinho, gordinho, começou Batatinha e emplacou. Eu não estou acostumado com o meu nome. Sim, de é assim que verdade, acontece sabe? com apelidos realmente que se consolidam, né? Então foi desses personagens mesmo de desenho animado que saiu lá o Batatinha e acabou colando esse apelido em mim, Caio. Agora, você nasceu em Nova Aurora, filho de uma família humilde, começou a trabalhar muito cedo, eu sei que você vendia pudim, Pois é. ajudando o teu pai e catando algodão também. Que lembrança você guarda dessa infância difícil, claro, né? Cheia de dificuldades, e o que ela te ensinou sobre a vida? Na verdade, a gente não fala isso com orgulho, assim, para se aparecer, Sim, né, Caio? sim. Às vezes, tá falando que fez isso, fez aquilo para se aparecer. Não, a gente fez naquele momento que era necessário, né? Naquela época, nós estamos falando de coisas aí de 50 anos Sim. ou 45 anos atrás. Mas, assim, era a real necessidade. Como você disse, eu sou de uma família... E era de uma família muito simples, muito humilde, e a gente ainda continua com essa simplicidade, né? Muitos irmãos, nós somos numa família de 13 irmãos. E 13? 13 irmãos, né? E aquela coisa de que os mais velhinhos aí iam ajudando os pais a socorrer os mais novinhos, né? Dos menores. Embora a maioria dos meus irmãos era um pouco mais velho. Eu já estou lá pelo finalzinho, tenho mais um ou dois abaixo de mim, né? Mas, assim, a gente começou a trabalhar com muito pouca idade porque a gente tinha esse ensinamento. Os pais daquela época tinham essa preocupação de fazer com que a gente estudasse e também pudesse ir para o trabalho. Diferente Ajudar na família, né? No orçamento da família. Ajudar no orçamento da família. E eu tinha, assim, uma coisa comigo, você perguntou de lembrança, eu sempre queria... ter a minha própria independência, apesar da pouca idade, sabe? Sim. Queria eu mesmo comprar Você tinha essa ambição? Eu queria lá eu mesmo comprar lá o meu sapatinho, o meu lápis de escrever, eu tinha isso comigo. Você queria se sustentar? Né? Eu queria ter a minha independência. Claro que a gente não tinha essa condição toda, mas meus pais, e principalmente meu pai, faziam com que a gente tinha essa educação de aprender a ser independente. Então, são boas lembranças, Caio. Agora, aos 17 anos, você tomou coragem e foi para São Paulo, assim... Então, recebeu algum convite? Você imaginou, vou para lá fazer minha vida? Aí você trabalhou numa loja de calçados? Sim, trabalhei numa loja de calçados de atacado, depois trabalhei numa loja de varejo. Na verdade, eu fui a São Paulo porque já tinha ido na frente meus 2 irmãos e uma irmã. Também naquele período, na ânsia de trabalho, e São Paulo era o momento, a oportunidade de trabalho. Todo mundo ia para São Paulo, São Paulo. E meus irmãos tão logo se colocaram... Isso aconteceu muito com os nordestinos, né, que vinham muitos também. paranaenses foram para aquela época lá, né? E meus irmãos, tão logo que chegaram, já se colocaram e logo já me levaram também com essa idade. E quando a gente chegava naquele período em São Paulo, e que se falava que era do interior, ou que era do Paraná, ou que era do Nordeste,
a gente já naquela época tinha uma condição a mais de se encaixar no mercado de trabalho. Tinha um reconhecimento por ser pessoas sérias, trabalhadoras. Porque a gente leva essa marca já do interior. Essa imagem, né? Não sei se era uma imagem diferente dos paulistas, mas os paranaenses e os nordestinos era meio caminho andado no mercado de trabalho. Quando eu sou do Paraná, vim da roça, vim na procura de uma oportunidade. Então a gente tinha uma vantagem um pouco a mais. Bom, mas foi lá então que você entra numa rádio lá. Entrei como auxiliar de sonoplasta. Agora, essa ideia de trabalhar numa rádio surge de repente ou você já tinha lá como criança essa vocação, esse sonho de trabalhar em rádio? Ou não tinha nada disso? Não, eu tinha essa vontade. Tinha? Eu tinha essa vontade. Eu me lembro quando você fala ali em catar algodão, o algodão ele tem umas bolinhas que depois que ele abre, alguns que não abrem, fica uma bolinha, tipo um limão. O Paraná era um grande produtor de algodão naquela época. Né? E aí o que a gente fazia? Eu fazia um microfone daquela bolinha, tinha aqueles barbantes que a gente usava para amarrar o fardo, as pessoas mais antigas sabem disso. Então eu fazia aquela bolinha com um ganchinho, fazia um microfone e ficava meio que brincando no meio da lavoura de algodão. Narrações ali. Brincando, entrevistando, tipo entrevistando, como é que tá? Vai chover, sabe? Brincando, coisa de criança mesmo. E aí, por uma coincidência, eu vou a São Paulo e aí, na procura de trabalho, a gente vê uma placa, precisa-se de auxiliar de sonoplastia. A gente nem sabia o que era isso, né? E aí fomos conhecer a rádio. Para o telespectador que não conhece, o sonoplastia é o que cuidava da parte musical, da programação. Rodava as músicas, dos discos, né? Ligava os microfones. Era o operador de áudio que eles falam hoje, né? Então, aí nós fomos a saber o que era isso e entramos na Rádio Capital, uma rádio monstruosa, a gente não tinha nem noção de onde a gente estava entrando, o que era aquilo. E já naquele tempo estava no auge Eli Correias, Gil Gomes, os grandes comunicadores da época, grandes comunicadores, Arfanaz Azad, Edgar de Souza, de madrugada, eu não tenho certeza, mas me parece que já era o Zé Bétio, né? Então a gente caiu numa das maiores emissoras do Brasil. Uma escola e tanto, né? Sem saber o que era, né? A gente não tinha essa noção, a gente queria trabalhar. E começamos então como auxiliar de sonoplasta, que era o rapaz que pegava, o adolescente, né? Que pegava o disco, trazia para o sonoplasta, que já era mais graduado, para ele executar a música, depois ele tirava o disco vinil, devolvia para o auxiliar, passava uma benzina dos dois lados do vinil, botava na embalagem de plástico, no papelão e voltava para a discoteca. Era essa a nossa função. Agora, e você descobriu que o microfone seria o seu caminho lá ou naquele momento, nessa experiência, você não chegou a atuar como locutor lá em São Paulo? Não, lá a Rádio Capital naquela época não cheguei a atuar como locutor lá, mas lá tinha uma coisa muito bacana que eles faziam naquele período, rigorosamente, Caio, a Voz do Brasil era às 19 horas. Rigorosamente era lei aquilo. O que a Rádio Capital fazia? Hoje tem horários flexíveis, né? Cada rádio meio que combina o seu horário. Isso, hoje mudou. Então, mas naquele tempo era rigorosamente esse horário e a rádio tinha uma escolinha dentro da própria emissora. O sonoplasta ia para a locução e o auxiliar ia para a sonoplastia. Então a gente ia aprender como era o serviço de sonoplasta e o sonoplasta ia aprender como era o serviço de locutor. Então a gente fazia um programa durante a Voz do Brasil para nós mesmos dentro da rádio. Um programa normal. Era um aprendizado ali. Era uma escola, um aprendizado. Então a gente aprendia a ser operador de áudio ia aprender a locução. Mas eu não cheguei a ser locutor lá. Bom, aí você volta para Nova Aurora, aí você começa daí praticamente de zero, tudo outra vez, sua história lá. E aí, como é que você entrou na rádio? Então, Nova Aurora eu venho... Como vigilante da rádio, né? Como vigilante da rádio, porque eu soube que tinha aberto uma rádio em Nova Aurora. A gente ligava lá, naquele tempo, a vida era muito difícil, Caio. Então, cada 15 dias, a gente comprava lá uma meia dúzia de fichas para poder colocar no telefone público e ligar para a família. E eu, numa dessas ligações, meu pai, olha, está construindo uma rádio em Nova Aurora. E daí já me brilhou os olhos, porque eu já estava dentro de uma rádio. Já estava gostando lá da história lá na Rádio Capital, lá em São Paulo. E aí eu falei, bom, eu dentro da rádio. Daí, com um certo tempo, eu fui saber quem era Eli Correias, quem eram os caras. Porque quando nos primeiros, digamos, 3 meses, para mim era uma situação normal. Mas depois eu fui ver, os caras eram artistas amados e venerados. Eli Correia, meu Deus, e outros caras. A rádio naquela época era a televisão de hoje, né? Sim, aí eu fui ter noção de quem eram os caras e de onde eu tinha ido
parar. E aí venho com essa informação de Rádio Capital, com registro em carteira, né? Como sonoplasta, eu já tinha subido de cargo, então eu cheguei em Nova Aurora. Foi muito fácil ingressar na rádio, porque eu já tinha essa experiência de rádio, sabe? Já tinha uma expertise ali mínima que fosse, né? E aí entrei na rádio em 85, finalzinho de 85, começo de 86, algumas imagens que ilustram nossa fala aí, Caio. Ótimo, exatamente. Muitos anos. Ali mostrando a Rádio Comércio, já vamos falar dela daqui a pouquinho. Bom, aí você foi subindo lá na Rádio Nova Aurora, se tornou locutor, repórter. Bom, aí veio a história você pega uma carona no Fusquinha Azul, né? E vem para Cascavel. Você foi convidado para vir para cá, para trabalhar na Colmeia? Na Rádio Colmeia. Eu fui convidado, né? Através de uma reportagem que eu fiz na época. Houve um assalto grandioso no extinto Banco Bamerindos de Assis Chateaubriand. Sim. E eu, naquele período, estava em Nova Aurora e acompanhei o desenrolar da ocorrência policial, consegui entrevistar os assaltantes que foram presos, o dinheiro foram recuperados, mandei esse material, que a gente trocava muito essas reportagens com colegas, mandei isso para a Rádio Colmeia e, através dessa reportagem, eu acabei sendo convidado para vir para a Rádio Colmeia. A minha vida sempre foi assim, feita de muitas oportunidades e de algumas ocasiões, eu acredito permitido, até permissão de Deus mesmo, né? Não foi nada premeditado. E isso me trouxe para a Rádio Colmeia. A sorte é importante desde que você seja preparado para ela também, né? Também. Não, a sorte ajuda, claro. Mas você estava preparado, você já tinha uma história, né? E o trabalho também, viu, Caio? O compromisso, a responsabilidade de correr junto com a sorte, né? Só a sorte não resolve. Tem que ter a sorte, mas tem que ter a boa vontade de trabalhar e correr atrás. O conhecimento, né? O talento e também a conduta, né, pessoal? Né? Essa carona do Fusquinha é muito interessante, que foi mesmo um Fusca azul, de cor azul. Eu recebi um título de cidadão honorário aqui em Cascavel, anos depois que eu já estava aqui na TV Tarobá. Me parece que agora, ali por 2021 agora, final de 21 para 22... Agora, eu falo agora porque nós estamos em 25, então há 4 anos eu recebo um título de cidadão honorário, daí eu conto essa história no programa. Olha, eu vim aqui em 86 e nunca mais vi esse cidadão, gostaria até de reencontrá-lo. Como é que foi essa carona? Você já tinha recebido o convite? Já tinha recebido o convite para uma reunião. Você tinha a opção de vir de ônibus? Não tinha carro? Não tinha carro, tinha a reunião para conversar, para ver o que era a proposta. Eu nem acreditava, mas eu... Rádio Colmeia, né? Já era um símbolo, era outra né? potência, né? E aí, a pioneira das emissoras de rádio da região. Em Nova Aurora, a Rádio Clube está magiando a BR. Quando ela termina a cidade, a Rádio Clube, já sai a Rádio Clube, a gente já vê a BR. E aí eu fui para a BR, na esperança de uma carona, então logo um cidadão parou, um Fusca azul, eu contei essa história na TV e depois eu reencontrei ele agora em 21. Ele falou, olha, eu estou indo para Corbélia. Eu falei, tá bom, irmão, de Corbélia já está mais próximo de Cascavel. E aí a gente veio conversando e eu contando, olha, minha dificuldade, meu sonho é trabalhar na Rádio Colmeia, então pintou a oportunidade. O cidadão acho que se comoveu com a minha fala e a gente conversando, eu sempre fui muito comunicativo, né? Ele falou, eu vou te levar em Cascavel, cara. Eu ia parar em Corbélia, eu ia ter uma venda aqui, eu trabalhava com representante de bebidas, eu vou te levar na Rádio Colmeia lá. E me trouxe na Rádio Colmeia. E aí eu contei essa história aqui, porque nunca mais eu vi ele. Ele me deixou na Rádio Colmeia e nunca mais eu vi. Sim. Até imaginei que pudesse ter falecido, que ele já era uma pessoa de a idade avançada. Mas não, reencontrei, ele mora no Parque São Paulo, reencontrei em 21, agora eu tenho sempre mantido contato com ele. Que emocionante, né? Ver a trajetória, bacana, né? Muito legal. Nós vamos a um rápido intervalo aqui no Conexão Tarobá, entrevistando o deputado Osiel Luiz, o nosso Batatinha. Já retornamos aí, vamos falar já da entrada dele na TV Tarobá e também do ingresso na política. Já voltamos. Você está assistindo o Conexão Tarobá, neste sábado em que tenho o prazer, a alegria, a honra de receber aqui nos estúdios da TV Tarobá o deputado estadual Osiel Luiz, o nosso Batatinha, apresentador, comunicador de grande sucesso aqui da emissora. Bem, no primeiro bloco nós contamos um pouco da história inspiradora, cheia de desafios, coincidências, um pouco de sorte, mas muito trabalho. Verdade. E muitas bênçãos, né, divinas, graças a Deus, né, Batatinha, muitas bênçãos. Fizeram da sua vida uma trajetória
de sucesso. Muito Deus, muito Deus. E aí o Batatinha estava na colmeia lá, recebe um convite e vem para Tarobá. Darcy e aí você vem Dona. para cá para ser repórter, né? Isso, eu trabalhei 1 ano e meio de repórter. Darcy Dona, nosso saudoso Darcy Dona, que foi nosso diretor por muito tempo aqui, que trabalhou por muitos anos na Tarobá. E como diretor, ele me trouxe... Quando ele me trouxe, ele não era diretor, ele trabalhava na equipe esportiva da TV Tarobá, né? Mas ele me indicou e aí vim através do Darcy Dona e fiz 1 ano e meio de reportagem. E depois, em 2000, eu comecei com o Tempo Quente e não saí mais, Caio. Tempo Quente virou um verdadeiro programa do 2000, povo, né? São 20, um programa muito popular, extremamente popular. Eu acabei emplacando naquele período um trabalho social que acabou rendendo muita audiência. Em paralelo, né? Que era o programa policial ali. Isso. E um programa de variedades também, né? Você traz muitas histórias, né? Eu fiz uma mistura, tive a felicidade, por Deus, fazer uma mistura de um pouco de humor com um pouco de notícias, um pouco mais selecionadas. Aliás, essa veia humorística você traz lá também de Nova Aurora, Nova Aurora, né? Quando também. você volta para Nova Aurora de São Paulo, você começou a fazer algumas... Fiz alguns shows, gravei alguns CDs infantil. Eu sempre tive essa veia músico, artística. Né? Sim. Sempre tive essa veia artística. Mas o Tempo Quente, a gente fez um trabalho, misturamos um pouco de notícias policiais com assistencialismo e humor. Uma notícia policial um pouco mais selecionada, respeitando as crianças, respeitando a família, não permitindo imagens fortes. Você faz esse filtro até hoje, Isso, né? até hoje. Ele não deixa a imagem forte, a gente cuida muito da própria família, digamos, do preso. Até mesmo porque você é muito popular entre as crianças, né? Sim, demais, né? E a gente preserva também a família, digamos, do preso. Claro. Porque, de repente, na família existe alguém que se perdeu. Mas a mãe, de repente, é merendeira de uma escola, às vezes o pai é vigilante de um órgão público. Né? A família, às vezes, é muito boa, mas não tem culpa. Então, a gente precisa dar a notícia, mas, ao mesmo tempo, respeitar a família, para não macular a família por causa, de repente, de uma pessoa que desvirtuou. Agora, na sua opinião, o que faz com que as pessoas confiem tanto em você e sintam que tem ali uma voz de verdade? Se sentem representadas. Eu acho que foi a própria credibilidade que a TV Tarobá me deu essa oportunidade. A TV Tarobá é minha vida, eu tenho essa marca e você está aqui há muitos anos, sabe, Caio, que aqui a gente tem muita liberdade de fazer aquilo que a gente faz com responsabilidade. Então, todo o trabalho... orgulho para nós que trabalhamos aqui. Nós somos orgulhosos pela liberdade que todos nós temos na TV Tarobá. Então, a credibilidade da TV, a força da TV e a gente mostrando as ações que a gente faz... E você retribui fazendo um programa de grande audiência, né? Sim, e o trabalho social sempre feito com a participação do telespectador e com a prestação de contas para o telespectador. Aqui nós já reunimos 30, 40 mil durante um programa, já fizemos 28 casas solidárias. Na pandemia, nós liberamos mais de 3 toneladas de alimento, todo através da TV Tarobá, recolhendo os donativos e mostrando para onde vai, fazendo uma prestação de contas, como a gente faz com o Dia da Bondade. Então, isso foi dando credibilidade. Hoje, quando a gente abre a boca, pede um auxílio, é rapidinho a resposta. Agora, você, daí em 2022, você já tinha recebido vários convites para entrar na política, muitos anos antes de aceitar esse desafio em 2022, disputa a eleição, conquista o mandato de deputado estadual com mais de 47 mil votos. Agora, o que te motivou a entrar na política? Você achou que ali poderia fazer mais ainda pela população? De uma forma muito natural. Eu sempre fiz o meu trabalho social não pensando em ser político. Passei por 10 eleições, porque a cada 2 anos tem eleição. Sempre te convidavam, né? Sempre me convidavam. Mas nessa última para deputado, eu cheguei à conclusão de que a política é uma ferramenta boa e que a política te dá a condição de você fazer muita coisa boa. Eu, graças a Deus, Caio, estou fazendo muita coisa boa, sabe? É ruim a gente falar da gente. Não, mas a gente sabe, eu tenho aqui os números. Você, embora novato na Assembleia, mais de 200 milhões em recursos indicados para diversos municípios, mais de 40 leis aprovadas. Isso, eu tenho feito muito. É muito difícil aprovar lei numa legislatura, né? Muito difícil. Você tem mais de 40 aprovadas. E tem mais umas 60 rodando, muito difícil. Então, eu estou fazendo muita coisa boa, entrei de forma natural na política, estou usando a ferramenta da política para fazer coisa boa, não foi uma coisa premeditada a minha ida para a política, há anos eu vinha fazendo, mas nessa última, olhando o que a
política oferece, e a política mudou muito. Hoje tem muita gente boa na política, hoje tem muita ferramenta para fiscalizar os maus políticos. É um instrumento poderoso de transformação social, né? Isso, né? E as ferramentas que existem hoje para fiscalizar os maus políticos. Exato. GAECO, Ministério Público, rede social, e isso é ótimo. Isso é muito bom, porque o mal político está o tempo todo sob escrutínio, né? Então, o mal político, o político maldoso não vai prosperar. Então, todas essas ferramentas que fiscalizam o mal político, isso é ótimo. Eu adoro isso. Não entrei na política, Caio, para me enriquecer. Eu continuo morando no mesmo endereço, continuo com o mesmo carro, cortando o cabelo no mesmo cabeleireiro. As minhas coisas são as mesmas. O que mudou foi a graduação, que eu tenho essa força. É o cargo, né? A força do cargo, né? Essa musculatura, digamos assim, para fazer coisa boa. Muitos milhões para Cascavel e para toda a região. Recentemente até teve uma verba expressiva para o hospital, né? 25 milhões. O hospital universitário. 25 milhões. Berço aquecido, eu nem sabia que tinha berço aquecido. A neonatal, a UTI neonatal, totalmente... Foi uma emenda, emenda sua. Uma emenda minha, parlamentar. A emenda do deputado é quando você direciona o recurso que é da tua alçada. É isso, eles liberam um valor para você investir aonde você acha que é importante. Mas nessa do hospital, eu coloquei 15 milhões de emenda e outros 10 milhões eu consegui com o secretário Ortigari. Ah, tá. Eu consegui na conversa, na lábia. Aí entrou a lábia do Batatinha. Aí vamos nos ajudar. Então foi isso aí. Agora, Batatinha, o que mais te orgulha até aqui nesse trabalho na Assembleia? Você tem várias leis importantes, né? Tem uma delas que é super interessante aqui e bastante pertinente no momento que nós estamos vivendo, em que a violência doméstica sempre existiu, né? Agora, de uns tempos para cá, há mais canais para denúncias, né? Sim. As mulheres estão tendo mais coragem de denunciar isso, né? E você conseguiu aprovar um Código da Mulher Paranaense. Código da Mulher Paranaense, Caio, é uma lei muito importante, é como se fosse um manual, porque a nossa legislação ela é enorme, é muito grande. As mulheres e nós, quase todas as pessoas leigas, não sabem quais são todos os direitos que elas têm. Então, nós reduzimos e criamos um código como se fosse um manual. Ali tem 99... Uma consolidação de todas essas leis, enxugamos as principais leis. Está tudo ali. Enxugamos as principais leis, somaram 99. 99 leis que nós enxugamos, e dentro desse manual que ela pode carregar na bolsa, ela vai saber quando ela está sendo agredida verbalmente, porque a agressão não é só fisicamente, verbalmente, ela vai saber quais são os vários tipos de violência, né? Violência psicológica. Isso. Então, no código, ela sabe quais são os direitos que ela tem na área de saúde, no pré-natal, existe ali alguns esboços para ela saber quais os direitos que ela tem quando ela está gestante, no pré-natal, a questão do botão do pânico para que ela possa acionar os policiais, quais são os direitos, aonde ela pode ser acolhida, de que forma ela chega para um acolhimento e tantos outros. A obrigação de ela ter um banco para ela sentar no transporte coletivo e tantas outras. Resume 99 esse manual desse Código Paranaense. Quer dizer, ela pode carregar isso no bolso, qualquer coisa lá, para aí, estão aqui, estão me ofendendo, me agredindo aqui. Olha, chega no estabelecimento público, no atendimento de saúde, ela sabe quais são os direitos e quanto tempo ela pode esperar ali para ser atendida, na questão do pré-natal e tantas outras que eu não me lembro agora, porque nós fomos fazendo um resumo e chegou em 99. Mas está disponível, está lá na Assembleia, no portal da Assembleia. Está no portal da Assembleia, pode ser impresso, pode trazer ele para o celular. Bom, tem também o Código do Autismo, né, que você também aprovou. Também nós aprovamos. Para as pessoas com esse transtorno do autismo. Também, né? Nós fizemos é muito importante isso também, essa lei, para eles também ter aí o direito deles, tudo é resumindo no direito do cidadão, quais são os direitos que eles têm. E tantas outras leis que a gente aprovou. O combate ao etarismo, que é exatamente o preconceito contra a questão da idade, né? Isso, também. É muito, eu faço isso. Isso me interessa também. Inclusive, eu sou vice-presidente, Aliás, você participa de várias comissões. Várias comissões, são 6 comissões, mas entre elas, a que mais me agrada é a comissão, eu sou vice-presidente da comissão de idosos. Eu sou vice-presidente, o presidente é o repórter Cobra Repórter, eu sou o vice-presidente. Como vice-presidente do idoso, da Comissão de Idosos, nós aprovamos um projeto da gratuidade para o idoso viajar pelo Estado. Existia e existe a lei federal. Interestadual. Interestadual, de Rondônia para Santa Catarina, do Paraná. E aí a gente trouxe isso para o Paraná. Então, o cidadão acima de 60 anos, dentro de um cronograma, ele vai até o terminal rodoviário, tem todas as informações. Ele tem um direito a um número de passagens por mês, existe um número de passagens por mês, e ele pode
pode ir para Londrina, para Foz, Intermunicipal. Intermunicipal. É a mesma lei federal, porém agora com a possibilidade do Estado, andar no Estado. Dessas leis todas aqui, né, que são... Aqui eu citei algumas só, algumas das mais importantes. Na verdade, todas são importantes porque atingem determinados objetivos, né, Batatinha? Qual a que te mais emociona e te representa como parlamentar? Eu gostei muito, embora foge um pouco da nossa fala... Não, fique à vontade aqui. Você fala o que quiser. Obrigado, Caio. Eu estou muito nervoso porque você, você verdade. É uma referência na TV. Sim, você não conhece, nunca não trabalha em TV, né? É que você é uma referência na TV. A gente admira muito você. Imagina, quando eu pensei em entrar em TV, você já estava por aqui. Você tem muitos anos. Você está me denunciando minha idade agora. E aí a gente fica um pouco nervoso diante da grandeza que você representa para nós. Sabe, você é uma pessoa... Estou sendo verdadeiro. Obrigado. Você está muito tempo aqui na TV Trabalho. Então a gente que te assistia e ver ser entrevistado por você é difícil para a gente. Mas o que eu queria dizer é de uma lei que eu achei muito bacana e muito importante, foi fazer um reconhecimento para as mulheres do Paraná, também falando de mulher, porque a maioria das cientistas do Paraná são mulheres. Aí nós criamos o Dia da Mulher Cientista. Eu vi essa lei na lista sua então, lá também. Ninguém tinha olhado para isso. Dia da Mulher na Ciência, uma coisa assim, né? Isso, o Dia da Mulher na Ciência, né? Porque a maioria das cientistas do Paraná são mulheres. E aí eu achei muito bacana a gente dar essa valorização e principalmente essa divulgação. Porque o trabalho científico parece que... Dá visibilidade, né, para a mulher também nesse campo, né? Que as pessoas, a gente pensa normalmente em homens atuando nessa área, né? E veja, cientista, uma função, uma profissão, uma coisa tão bacana, né? Que trabalha com ciências e praticado por mulheres. Então, eu achei muito bacana fazer esse reconhecimento. Uma das leis que me emocionou, porque para dar mesmo essa visibilidade e para valorizar mesmo as mulheres. Não só ficar na fala, mas valorizar de verdade. Ciência que é aplicada a tudo, né? Tudo. Medicina, e tecnologia, inovação. Clima, parabéns. Né? Clima. Parabéns. Que dia que é o Dia da Mulher? Eu tenho uma outra lei também, que já vou falar dessa. Essa é no mês de dezembro. Tá. No mês então de agora, dezembro. vamos entrar dia 19 de dezembro, né? Dia 19 mês de dezembro. Vamos comemorar esse dia, então. São tantos os dias que eu não me lembro o dia, mas é mês de dezembro. Agora, uma que eu não esqueço é uma lei do dia 16 de maio, que é o dia S. Senai, Sesc, Sebrae, porque eles também não tinham dia e também não tinham reconhecimento no calendário oficial do Paraná. Que são os S's, né? As entidades lá que cuidam da aprendizagem. Que fazem o maior programa social do Brasil. O Senai, por exemplo, né? O Sesc, né? Aquele corte de cabelo. Ensino profissionalizante. Né? Isso, ensino profissionalizante, corte de cabelo, maquiagem, aquela coisa toda que não existia no calendário oficial do Paraná e não tinha um dia específico. Então, hoje tem, 16 de maio, o dia S. Bem, infelizmente chegamos ao final do programa, até estouramos um pouquinho, Batatinha, mas você merece. A gente obrigado. A gente dá um jeito aí para botar o programa dentro do tempo. Mas eu queria só uns segundinhos finais só para você me dizer que qual é o sonho que continua te impulsionando, ainda depois de tantas conquistas, né? Você que viveu toda uma história, né? Engraxate, metalúrgico, comunicador e agora deputado. Me resuma em 30 segundos. Eu gostaria de ter uma casa de apoio de forma gratuita e que fosse aqui em Cascavel para atender uma micro-região de pessoas que vêm para o atendimento de saúde na nossa cidade. Eu vejo pessoas que às vezes vêm para o tratamento do câncer, vêm para outros tipos de tratamento, muitas das vezes vêm de carona com as ambulâncias dos municípios, quando não de ônibus, e vejo muita dificuldade na hora que elas vão se alimentar, porque o hospital não consegue atender o acompanhante, apenas o paciente, e o acompanhante eu tenho visto aqui próximo do CEONG, próximo da UPCAM, embora tem muitas entidades que já ajudam eles, mas eu queria ter um local de um abrigo para que eles pudessem pernoitar, tomar um banho, tomar um café, um lanche e ficar 2, 3 dias até que eles concluam o tratamento do paciente. Hoje tem as entidades que ajudam, mas vai de manhã, leva o café, daí no outro dia... Está lançado então o desafio, o seu próximo projeto aí? Está lançado. Eu quero ter uma casa de apoio de forma gratuita para atender as pessoas. Obrigado pela entrevista, obrigado por você estar nos brindando aqui com a sua presença simpática, inspiradora e que a gente admira tanto. Obrigado, e você que nos orgulha muito de trabalhar com a gente aqui na TV. Obrigado. Obrigado aos telespectadores pela audiência. Um bom domingo a todos e até o próximo sábado. Boa noite.